Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu vou responder a tag quadrinística criada pelo Rafael Prata do canal Pela Capa. Mas antes de responder as perguntas e falar um pouco sobre a tag quadrinística, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler, faz com que o canal chegue a outras pessoas. A tag quadrinística, que foi criada pelo Rafael Prata do canal Pela Capa, são 15 perguntas, e nessas 15 perguntas as respostas servem como indicações de leituras focadas em histórias em quadrinhos. O que é mais comum no BookTube, né, com respostas sobre indicações de livro. Essa é pelo menos uma das primeiras tags direcionadas para quadrinhos e que, digamos, tem sido aí capitaneada pelo canal Pela Capa. A primeira pergunta da tag quadrinística refere-se ao melhor quadrinho que eu li em 2024 até agora, e aí a minha recomendação é Meu Irmão Caçula, publicado aqui no Brasil pela editora Nemo. O roteirista e desenhista desse quadrinho, o Jean-Louis Tripp, ele perde o irmão dele muito cedo, então ele vai fazer essa história biográfica contando o momento ali que o seu irmão mais novo acabou morrendo e tudo que se desenrolou desde então sobre o processo de luto que tanto ele quanto a família dele precisou passar até a um desfecho dessa história que é bem emocionante. Esse quadrinho aqui possivelmente ele se alinharia com outras perguntas, mas sem dúvidas essa foi a minha melhor leitura até agora de 2024, se tratando de quadrinhos. A segunda pergunta é um quadrinho que me emocionou. O quadrinho anterior, Meu Irmão Caçula, ele é bem emocionante, mas para essa resposta eu selecionei aqui o manhwa Memórias de um Freixo, que ele tem uma história bem pesada e que choca bastante, e o que é também bem emocionante de certo aspecto, já que ele trata de uma parte bem complicada da formação aí da Coreia do Sul, que passou aí por um massacre que foi liderado aí pelas Ligas Bodô. Então, é uma história que você acompanha todo esse terror que aconteceu com os habitantes da Coreia sobre o ponto de vista de um freixo que é uma árvore. Então, essa história, apesar dela ser assim, um tanto quanto objetiva, ela é bem emotiva em várias etapas do quadrinho. Então, reforçando a minha dica para essa segunda resposta. A terceira pergunta, a minha série favorita em andamento ou que eu ainda não concluí. Então, eu vou falar aqui sobre Criminal, do Ed Brubaker e Sean Phillips. Esse quadrinho aqui por muito tempo ficou no meu radar, então depois que eu consegui comprar, eu acho que eu tenho todos os volumes que já foram lançados aqui, mas eu só consegui ler até o momento esse primeiro volume. Então assim, o pessoal fala muito bem desse quadrinho e realmente é uma história excelente, mas que eu preciso dar continuidade para ver aí o desfecho ou avançar nessa série que é razoavelmente longa. A quarta pergunta, um quadrinho que te deixou feliz. Eu lembro que quando eu li Esse Era o Nosso Pacto, esse quadrinho aqui me lembra muito filmes de Sessão da Tarde, ainda que ele tenha uma história não tão engraçada, mas eu acho que o desfecho é bem bacana, então é o tipo de quadrinho que eu tenho uma lembrança muito boa de quando eu li. A quinta pergunta, uma adaptação favorita. Então, para quadrinhos, eu peguei um conto de Natal do Carlos Giménez. Eu acho que ele conseguiu muito bem transferir toda a atmosfera do livro do Charles Dickens para essa história aqui, que tem um cunho bem pessoal para ele. Então, eu acho que ele conseguiu se colocar na história e principalmente levar a essência do Conto de Natal do Charles Dickens, o que para mim é uma excelente adaptação, inclusive
recomendo aí para quem busca uma leitura para o mês de dezembro. A sexta pergunta, um personagem que recentemente se tornou favorito. Eu não tenho um que recentemente tenha se tornado favorito, mas eu vou falar aqui do personagem da Marvel que eu tenho mais interesse em acompanhar. Eu acho que pela qualidade das histórias e pela temática, que são as histórias do Demolidor. Então, se tem um personagem que ao longo do tempo tem me acompanhado e que eu gosto de ler as histórias ainda, é a do Demolidor. A sétima pergunta, um quadrinho que eu recomendaria até para minha avó, e aí a minha resposta, eu recomendaria toda essa trilogia de Bourne do Jeff Smith. Acho que é uma história que funciona para todos os públicos e que tem uma mensagem bem interessante assim ao longo do quadrinho, principalmente no seu desfecho. Eu acho que é uma grande história de aventura e que combina não só com uma recomendação, se eu tivesse que fazer para minha avó, mas para todo mundo que simplesmente não lê quadrinho. Acho que Bonnie é uma excelente porta de entrada. A oitava pergunta é um quadrinho que eu tenho vergonha de não ter lido, e aí eu peguei aqui da minha própria estante. Eu já li o primeiro volume, mas são 10 volumes, e eu acredito que eu estou perdendo aí uma das melhores histórias, que é o mangá Game Pés Descalços. Eu já comecei a ler, eu acho que eu li o primeiro e o segundo volume, mas é uma história que todo mundo recomenda, que todo mundo fala muito bem, que tem uma, uma presença histórica, né, muito importante. Então, eu gostaria de ler essa história o mais breve possível e eu acredito que é uma excelente recomendação de leitura também, tendo em consideração os 2 volumes que eu já li. A nona pergunta, um quadrinho que me fez ficar acordado até tarde, e aí eu lembro que quando eu resolvi ler A Idade de Ouro, tanto o primeiro quanto o segundo volume, que são também bem recomendados, eu engatei um volume atrás do outro e fiquei acordado até mais tarde para finalizar essa leitura, que ela também é excelente. Aqui a gente está falando de uma fábula urbana com diversas temáticas que são bem relevantes, ainda que ela se passe ali dentro de um universo fantástico. Acho que vale muito a pena, né, dentro das possibilidades, adquirir esse quadrinho e ler ele, que é uma leitura bem fluida e você vai ver aí o que eu estou falando, que quando você pegar para ler, você só vai parar quando finalizar. A 10ª pergunta é se eu tenho um novo artista ou autor favorito. Então, a minha resposta é que sim, na verdade eu tenho vários, mas eu quis selecionar aqui os quadrinhos da Aimee DeYoung, que eu tenho A Sala de Espera da Europa, um que eu li mais recentemente que foi Dias de Areia, e o Honey Buzzard, O Retorno da Ave de Rapina. Eu tenho outros quadrinhos aqui que ela lançou pela Nemo, só que eu não peguei, e um que ela lançou, que o Pipoca Nanquim lançou, que ela trabalhou junto com o Zidru. Então, é uma artista barra roteirista, desenhista, que eu gosto muito e estou muito animado também para poder ler a adaptação que ela fez do Senhor das Moscas. Estou esperando só abaixar de preço para conseguir comprar. 11ª pergunta, o quadrinho mais bonito da minha coleção, e aí eu vou entender essa resposta como o projeto gráfico. Eu acho que o relatório de Brodeck, na época que ele foi lançado, acho que é um dos quadrinhos mais bonitos que eu tenho aqui na atualidade, que é do Manu Larsenet, que foi lançado pela editora Pipoca Nanquim. Então tem essa luva para você guardar e o quadrinho é na vertical, né? Adaptação de um livro que infelizmente não foi lançado no Brasil, mas nós temos o quadrinho que foi adaptado pelo Manu Larsenet. Aí, na minha opinião, esse é o quadrinho mais bonito que eu tenho atualmente aqui na minha coleção. A 12ª pergunta é se eu prefiro Marvel ou DC. Eu, particularmente, me desfiz
basicamente de 99,9% dos quadrinhos que eu já tive de heróis, então eu tenho pouquíssimas coisas e coisas que eu pretendo me desfazer também muito em breve. Mas, entre Marvel e DC, apesar do Demolidor ser o meu personagem favorito dos, né, das duas editoras, eu fico com DC, porque na Marvel eu acho que o único personagem assim que me chama a atenção para as leituras é o Demolidor. E aí eu acho que a DC ela tem uma pegada um pouco mais adulta para as histórias, o que me chama mais atenção. Mas é só a nível de escolha mesmo, porque atualmente eu não tenho lido nada de heróis. 13ª pergunta, um quadrinho que me surpreendeu, e aí eu vou aqui novamente para Dias de Areia, da Aimee DeYoung. Eu acho que ela, com muita simplicidade, ainda que o trabalho dela não é simples, ela tem um roteiro bem eficiente, uma arte maravilhosa, mas eu acho que aqui ela entrega uma história que dificilmente teria uma conexão direta com leitores brasileiros, por exemplo, porque é um assunto que foge da nossa realidade. Então ela está ali falando da crise dos anos 30, então acho que é um público bem específico que vai se interessar, mas ela tem o dom de trazer essa perspectiva histórica para os quadrinhos e contar de uma forma muito didática. Então, aqui me surpreendeu muito todo o enredo e principalmente o desfecho, a mensagem que esse quadrinho quer passar. Então, acho que das leituras que eu fiz esse ano, talvez esse tenha sido o que mais me surpreendeu até o momento. 14ª pergunta, um quadrinho que me decepcionou. Eu resolvi pegar Juan Solo, que é do Jodorowsky e do Bess, que eu acho que a temática não me agradou tanto. Eu não vou nem falar assim as coisas que acontecem aqui, porque muitas dessas palavras são sensíveis e o YouTube pode acabar restringindo o vídeo. Mas eu particularmente não gosto de algumas temáticas adultas que são levadas para quadrinhos. Eu acho que não se precisa discutir certos assuntos é, em várias mídias, mas isso é uma opinião pessoal minha. Então, eu, se você leu esse quadrinho, talvez você saiba do que eu estou dizendo, mas eu acho que tem algumas cenas aqui que infelizmente são gratuitas, mas reforça o talento tanto do Jodorowsky para escrever e etc, quanto do Bess para desenhar. Então, é só uma coisa que me incomodou, é de gosto pessoal mesmo. Então, não é que o quadrinho é ruim, que eu vou falar, é uma obra terrível do Jodorowsky, não é, mas a temática realmente me incomodou. A 15ª pergunta é um personagem dos quadrinhos que eu ainda não li, mas que eu tenho vontade. Então, eu resolvi, acho que dar uma roubada, mas eu vou dizer aqui que eu tenho vontade de ler o quadrinho Chumbo, porque eu queria muito conhecer esse protagonista, já que o Matias aparentemente é uma história autobiográfica e me interessa muito a temática. Muita gente recomenda esse quadrinho aqui, o Chumbo, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, infelizmente, mas eu devo ler nos próximos meses, com certeza. Bom, é isso. Essas são as minhas respostas da tag quadrinística. Eu espero que quem assistir esse vídeo tenha algumas recomendações de leitura aí para colocar no seu radar, até para conhecer o meu gosto em relação a quadrinhos, que é algo que eu diria ali que ocupa pelo menos 40% do meu tempo de leitura aí durante o mês, já que acho que eu sou bem eclético em relação a isso, leio livro, leio quadrinho, de diversos gêneros, então acho que é importante também falar sobre esses meus gostos. E aí, lembrando que eu vou deixar todas as perguntas aqui na descrição do vídeo, para que, caso você queira responder ou caso você queira fazer essa tag no seu canal, elas estejam aqui disponíveis, e vou deixar linkado o canal pela capa para que vocês possam ver
o primeiro vídeo e o vídeo original dessa tag quadrinística. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. A gente se vê ou na quarta-feira às 18 horas ou no domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado novamente e até a próxima.